meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Meus queridos irmãos, paz e bem, Diácono Júnior com vocês na meditação diária do Evangelho. Hoje, na Quinta-feira Santa, iniciamos assim o nosso Tríduo Pascal, iniciando o ponto central da nossa fé, dando os primeiros passos para vivermos todos juntos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, comemorando assim, no domingo, o ápice da nossa fé, a Páscoa de Cristo. A instituição da Eucaristia tem como tema central a memória. Memória não como simples lembrança, mas no sentido teológico do termo. Portanto, para bem iniciarmos nossa meditação, tracemos sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, meditamos o Evangelho de João, no seu capítulo 13, versículos de 1 a 15. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa que fazemos memória na Eucaristia. Eucaristia que é serviço, doação total, sem limites, é comunhão. É o que destaca o Evangelho de hoje, de São João. O elemento principal da nossa fé, o serviço ao próximo como uma verdadeira comunhão. Não é possível comungar com Cristo se não seguirmos o seu exemplo, o exemplo de serviço na humildade. Comunhão, portanto, é o resultado da nossa entrega, da doação da nossa vida pelos irmãos, da comunhão com os seus ensinamentos, os ensinamentos de Cristo e o seu exemplo de vida. Desse modo, todas as vezes que comungamos da Eucaristia, estamos fazendo essa memória, até que Ele venha a nós. Assim, a celebração eucarística é também a instituição perpétua da Páscoa de Jesus. Durante a ceia, já sabendo da traição de Judas, Ele dá um dos últimos e mais contundentes exemplos de comunhão. Levanta-se da mesa, tira o manto, pega uma toalha, amarra-a na cintura e com água numa bacia, lava os pés dos discípulos. Quem fazia isso na época de Jesus eram servos, no sentido estrito do termo. Jesus deu o exemplo do servo para que todos pudessem ser servos uns dos outros. Servir ao próximo é, portanto, a mensagem central do Evangelho de hoje e da memória de Cristo. Eucaristia é essencialmente serviço, doação sem restrições. Assim sendo, meus queridos irmãos, é preciso descer dos pedestais onde nós nos encontramos devido aos nossos cargos, títulos e posses e tirar o manto do orgulho, da arrogância e do poder. Colocar o avental da humildade, da mansidão, da simplicidade, da pureza de coração e nos abaixarmos para lavar os pés dos nossos irmãos, para ajudá-los, para acolhê-los, para tratá-los com igualdade e com dignidade, para servi-los. A lição que Cristo dá aos seus apóstolos no dia de hoje é uma lição que não devemos esquecer. Não podemos fazer dessa celebração uma mera encenação, como se ela fosse um teatro, mas devemos, meus queridos irmãos, vivê-la naquilo que ela tem de essencial, de teológico, de verdadeira memória de Jesus. Com essa celebração de hoje, a Eucaristia se recobre de significado. Não é possível sair dela do mesmo jeito. Quem sai da celebração da instituição da Eucaristia do mesmo jeito que chegou, não entendeu o seu significado teológico, não comungou verdadeiramente. Portanto, meus queridos irmãos, iniciamos hoje o Tríduo Pascal. Iniciemos com toda a nossa fé, trazendo para dentro de nós não somente a memória, mas também o desejo de servir como Jesus serviu, de ser também um servo de todos os nossos irmãos. Que nós possamos viver esse tempo, esse tríduo, viver essa memória de Jesus como um exemplo vivo na nossa vida. Meus queridos irmãos, e que o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe e vos guarde. Amém. Fiquem em paz.
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo